O tema desse vídeo é Pensamentos, Daniel 7. Daniel, ele era um profeta íntimo com o Senhor, ele tinha visões, ele tinha intimidade, ele engrandecia o Senhor, ele tinha reverência, obediência, ele reconhecia as suas fraquezas, ele engrandecia o Senhor e ele sempre estava ali focado em buscar mais do Senhor, em viver com o Senhor, fazer a vontade do Senhor, em intimidade, né? E a passagem da Bíblia que eu quero compartilhar aqui se encontra no livro de Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Da boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro,
cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Daniel, ele tinha intimidade com o Senhor. Aqui, ele não tinha vergonha de falar o que ele estava vendo com o olhar dele. Quando ele achava que era terrível, ele falava. Quando ele tinha dúvida, aqui quando ele fala: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele não quis concluir nada nesse momento que ele estava perturbado. Não, ele perguntou. Ele sempre perguntava, ele queria saber a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então só tem uma verdade, que é Jesus. E ele sempre na revelação, ele querendo saber mais. Essa intimidade em buscar a verdade. E não baseado na perturbação que ele estava sentindo. Então a gente vê que Daniel, ele sabia muito, ele tinha esse discernimento, né? De saber diferenciar e cuidar, governar de todas as coisas que eram da terra, mas ele sempre queria viver no espírito. Então a gente precisa sempre estar atento em cuidar corpo, alma e espírito, para a gente ter a visão através do Espírito Santo, da verdade, que é Jesus, na verdade, que é Jesus. É tudo sobre ele. Mas por nós a gente consegue? Não. Somos limitados. Precisamos pedir sabedoria, discernimento e o Senhor nos disponibiliza. A gente tem que ter uma vida de oração para realmente termos a nossa vida alinhada com a vontade dele, para enxergar aquilo que ele quer nos entregar. E quanto mais a gente busca, mais a gente acha, porque ele é eterno e infinito. Então que a gente realmente sempre busque a santificação, não tomar decisões pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade, pelas coisas da terra. Não. Quando a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, através do poder dele nas nossas vidas, nos dá autoridade sobre governar as coisas da terra. Mas a gente tem que buscar a visão do céu, entendimento dele, para aí sim, com a verdade, fazer a vontade dele. É tudo sobre ele, por nós não conseguimos. Então aqui, Daniel, ele mostra que quando ele estava perturbado, foi mais profundamente, querendo saber a verdade. A verdade, aqui no versículo 16 fala: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Da verdade. Não foi a interpretação de Daniel. Ele queria saber a verdade. E é isso, né? Essa intimidade de a gente mostrar, realmente nos render tudo que a gente está pensando, todos os nossos anseios, todas as nossas fraquezas. Jesus.
que é a nossa esperança. E a gente não precisa nem tentar querer colocar máscara ou tentar explicar. Não, que a gente seja livre, libertos nele. Ele nos vê, ele sabe o que a gente precisa. Então que a gente não tente andar por máscaras que nos prenda ou ficar preso nos nossos pensamentos, presos, no nosso pensamento que nos limita, não. Mas que a gente tenha uma vida de arrependimento, de perdão, de receber o perdão do Senhor e entregar tudo no altar de Deus. Entregar tudo, para que a gente arrependa dos nossos pecados e que a gente peça, Senhor, liberta a nossa mente. Eu não quero viver pela minha mente, eu não quero viver pela visão que eu estou tendo na terra, mas eu quero continuar firme, vivendo por fé. Então me revela os seus mistérios. Por mim, eu não consigo e nem mereço, mas por amor, o Senhor, através de Jesus, nos dá livre acesso. Então que a gente realmente usufrua disso, para viver em amor. Mas o nosso amor é limitado, nossa visão é limitada, a nossa percepção é tudo limitado. Então que a gente realmente entregue ao Senhor, busque santificação, entendimento e discernimento para caminharmos por fé, na esperança que é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali, no versículo 28, para finalizar, depois de ter tido toda a revelação, nessa intimidade com o Senhor, nessa busca constante, ele ainda realmente, ele falava, aqui Daniel, então ele diferenciava quando era fraqueza, quando era sobre Daniel, o pensamento de Daniel, e quando era a visão que o Senhor entregava. Por isso que a gente tem que ter essa busca de entendimento, de separar, que a gente não é o nosso pensamento. Nós somos criação do Senhor. Então, devemos viver na vida, através de Cristo. Viver a vida, que Ele é a vida. Então, realmente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E aí estamos seguros. E então, a gente realmente tem esse discernimento. É fácil? Não precisa ser de forma solitária. Busque ajuda que precisa para cuidar, do espírito, da alma e do corpo. Então, se necessário, quando necessário, se não consegue de sozinho, sozinha, busque realmente em oração ao Senhor sempre. Busque, Senhor, como que eu faço? Eu não tô conseguindo discernir. Eu tô com a mente muito acelerada, tendo ações pautadas nos meus medos. E eu não sou o meu medo, mas eu não tô conseguindo destrinchar. Busque ajuda e peça, Senhor, me envia para que as pessoas, os profissionais da saúde que possam me ajudar, os seus conselheiros, Senhor, me apresente os seus amigos. Tudo pautado nos princípios do Senhor. Entende? Buscar essa ajuda, a provisão que precisa para andar com direção, proteção e provisão no Senhor. Ele continua disponibilizando e nunca de forma solitária. A gente vive em amor, em união, em conjunto. E o corpo também, cuidar do corpo. Então, porque você vê, aqui ele fala no versículo 28, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Os nossos pensamentos negativos refletem no nosso corpo e a gente sente. Às vezes a gente fica perturbada, tem gente que sente mais fome, tem gente que tem alteração intestinal, tem pessoas que ficam, assim como Daniel, que ele fala que o rosto dele empalideceu. Então, assim, cada um reage de uma forma. Então, se não está conseguindo governar os pensamentos negativos e governar os pensamentos, peça ajuda, vá à terapia e assim para cuidar do corpo também. Equipes médicas, equipe multidisciplinar da área da saúde, Então peça, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor para tudo. O que eu preciso buscar? Quem eu preciso buscar para que a cura aconteça? Então me apresenta seus amigos, Senhor. Me envia para onde o Senhor quer. Que eu seja a bênção lá e que vai me ajudar, sabe? Que a gente também, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, que a gente seja resposta de oração e nunca de forma sozinha. Relacionamentos. A palavra diz que o Senhor reconhece seus discípulos pelos relacionamentos. Entende? Não fique de forma solitária. Reconheça o que precisa. Coloque tudo de forma sincera diante do Senhor e peça sabedoria e discernimento para entender o que a gente precisa buscar para curar através do poder dele. E aí o Espírito Santo vai nos guiando a quem a gente deve ir, vai entregando
pessoas também, né? Vai nos apresentando, pessoas vai nos mostrando, mas para isso, assim como Daniel, Senhor, eu tô aqui confuso, tô aqui confusa. Me revela a verdade para eu ter a visão que o Senhor quer que eu tenha, para eu ir viver a sua vontade onde o Senhor me enviar. E aqui mais uma coisa importante, né? Mais um assunto importante. Daniel, ele conseguia governar a mente dele, ele conseguia reconhecer isso aqui. É um pensamento meu, de Daniel. Não tem nada a ver com a visão do Senhor para que ele me entregou. E Daniel, ele teve uma visão de todos os tempos. Olha quanta coisa foi entregue para ele. De todos os tempos. O tempo que ele estava passando, dos tempos futuros, até o final. Entende? E tá tudo bem. E, na verdade, isso é essencial, a gente reconhecer nossa pequenez, nossa fraqueza, que a gente realmente tem os pensamentos que às vezes nos perturbam, mas governar esses pensamentos, mais uma vez. Aqui, Daniel sabia governar, porque ele não deixava chegar no coração. O que ele guardou no coração foi a visão, foi a palavra do Senhor para ele. Então, que assim como Daniel, todos os dias a gente busque a cura, a gente busque santificação, a gente tenha uma vida de arrependimento, reconhecendo quem ele é, a grandeza dele, que a palavra dele se cumpre, que ele que vence tudo, que ele é. E que a gente reconheça quão pequenos nós somos e quanto dependemos dele para tudo. E que a gente aceite Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador todos os dias, reafirmando e vivendo como realmente oferta viva de um culto agradável a Ele. Para que tudo que a gente faça, que a gente ore, tenha uma vida de oração, para que a nossa vida esteja alinhada nele. Corpo, alma e espírito, entregue para Ele, para que seja a vontade dele e aquele senso de responsabilidade, de eu preciso santificar, mas eu preciso do Senhor, eu preciso reconhecer, fazer a vontade dele, porque aí, para onde eu passar, Ele seja glorificado e eu possa servir as pessoas. E sempre em união, vivendo em amor, tá bom? Então, que Deus continue abençoando sua vida, todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida, uma bênção e sejam cheios da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.